Boa noite. A gente começa a semana entrevistando Pedro Lúcio Góes, secretário-geral do Sindipetro RN. Vamos falar sobre produção de petróleo, preços dos combustíveis e informações do Congresso Nacional da Federação Única dos Petroleiros, além de outros assuntos. E mais, Conselho Universitário aprova a destituição da reitora Ludmila Oliveira da UFERSA. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa já pode interagir conosco. O assunto é petroleiros. Vamos falar sobre Petrobras, sobre 3R, sobre acordo coletivo dos trabalhadores desta área e também do Congresso que vai acontecer, Congresso Nacional, os detalhes para você que está aí atuando nesta área, todas as informações com Pedro Lúcio, que é secretário-geral do Sindipetro e também diretor da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Você de casa participa através do Twitter, @CenaPolíticoTCM, tem também o nosso WhatsApp 988028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Todos os contatos aparecem aqui no canto da tela e você já manda a sua mensagem, a sua pergunta aqui para Pedro Lúcio. Hoje, segunda-feira, o último dia do mês de julho, marca também o fim das férias de Carol Ribeiro. Amanhã ela retorna ao seu posto aqui no Cenário Político TCM. Todo mundo aqui ansioso, né, pelo retorno de Carol, descansada, estará levíssima, com muitas informações, trabalhou também, postando lá no blog da Carol Ribeiro, vai estar bronzeada, descansada e afinada com a política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Então, amanhã, Carol Ribeiro de volta aqui no Cenário Político. No próximo bloco, eu vou trazer aqui uma fala. O Júnior Ribeiro entrevistou o Victor, zagueiro do Potiguar, que fez um gol, o gol da vitória ontem aqui no Nogueirão, e ele explicou o porquê do número da camisa dele. Ele mudou o número da camisa, está com um número aí que muitos se identificam, quem é da esquerda, e você vai entender daqui a pouquinho sobre essa mudança da camisa do zagueiro Victor do Potiguar. Vamos falar agora sobre um assunto que a gente está acompanhando todos os passos, sobre a reitora Ludmila da UFERSA. O Conselho Universitário, o CONSUNE, da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA, aprovou na noite já desta segunda-feira, com 19 votos favoráveis, 3 abstenções e nenhum contra, o parecer que recomenda a destituição da reitora Ludmila Serafim Carvalho de Oliveira. O documento será encaminhado ao ministro Camilo Santana, da Educação, a quem cabe a palavra final. Se ele aceitar, então o professor doutor mais antigo da UFERSA assume a reitoria interinamente e convoca, no prazo de até 60 dias, novas eleições para reitor e vice-reitor. Ludmila foi alvo de processo de destituição no CONSUNE após seu título de doutorado ter sido anulado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, que aceitou uma denúncia feita em 2020 sobre plágio em 44% de sua tese. Ela recorreu às esferas administrativas da UFRN, mas perdeu em todas. No judiciário, perdeu na primeira instância e disse recorrer à segunda. Como na UFERSA só pode ser reitor quem tem doutorado, o Conselho entendeu que ela não pode continuar à frente da instituição. A reitora não falou sobre o assunto nas redes sociais, mas ela deixou um history no seu Instagram. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. No history, ela colocou uma foto dela, recebeu muitos presentes pela passagem do seu aniversário. E na música, a frase de destaque é: a última palavra quem determina ainda é Deus. Colocou aí algumas passagens, alguns servidores, enfim. Não falou sobre o assunto destituição, mas foi bastante comemorada pela passagem de seu natalício. Recebeu vários presentes ali de outros servidores da UFERSA. Vamos ver como é que vai ser, então, esse processo de destituição. O Conselho já afirmou que pode perder
aí o cargo, segue lá para o ministro Camilo Santana, da Educação. A reitora já esteve várias vezes em Brasília. Vamos ver como é que vai findar este processo. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje, nossa entrevista. Pedro Lúcio, que é secretário-geral do Sindipetro, membro da Federação Única dos Petroleiros, vem falar sobre petróleo, sobre os trabalhadores deste ramo, vem falar sobre tudo que a gente busca ouvir aqui do Pedro Lúcio. A gente começa, ainda neste primeiro bloco, Pedro, pedindo para que você faça um comentário sobre o preço dos combustíveis. Eu lembro que um dos únicos que alertava sobre a possibilidade do preço não diminuir caso a Petrobras saísse, vendesse as operações aqui no Rio Grande do Norte, era você. E aí, isso tem se confirmado. Qual é o seu entendimento sobre a cobrança hoje da 3R, que é proprietária da refinaria Clara Camarão? Como é que você faz essa avaliação sobre essa precificação aqui no estado? Boa noite. Boa noite, Vonúvio, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer aqui em nome da Federação Única dos Petroleiros, dos Sindicatos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte e dos trabalhadores, o espaço para a gente estar debatendo esses temas tão importantes para o povo potiguar. É muito importante dizer isso novamente, A Petrobras, ela saiu do nosso estado e ela entregou uma refinaria, vendeu uma refinaria para uma iniciativa privada. Isso cria um monopólio regional, um monopólio da 3R. Por que, Vonúvio, monopólio? Porque não tem outra possibilidade no estado do Rio Grande do Norte de você comprar os derivados de petróleo. Não há outro posto de distribuição, Então a gente criou um monopólio privado, como aconteceu na Bahia também com a venda da Landulfo Alves, como aconteceu na refinaria de Manaus, com a venda da Reman, e como aconteceria nas outras 8 refinarias que estavam à venda no governo anterior, Criou um monopólio regional e a iniciativa privada está aqui explorando esse monopólio regional. E aí você tem também a desintegração dessa cadeia, da cadeia de petróleo e gás. A Petrobras, ela tinha sido pensada como uma cadeia integrada. Você tinha um pool de 13 refinarias no Brasil inteiro, que cada uma produzia derivados diferentes e iam se complementando umas às outras para abastecer o mercado nacional. Quando você vende uma e não vende as outras, por exemplo, ou como você tira uma desse pool, você desintegra essa cadeia. E isso é muito importante dizer porque a refinaria Clara Camarão, ela é um ativo muito importante para a indústria do nosso estado, para a geração de emprego, renda e desenvolvimento, mas ela não é suficiente para suprir toda a demanda do nosso estado. Ela produz cerca de, hoje, nos últimos dados que a gente estava olhando, ela produz cerca de 40% do GLP que a gente consome e 17% do diesel que a gente consome. Até fevereiro, ela estava com capacidade ociosa de 40%, a carga da refinaria. Então, o que isso significa? Significa que a 3R, que está vendendo esse petróleo, está vendendo esses derivados, ela tem que importar esses derivados para vender aqui. Então, ela não tem uma cadeia de distribuição. A relação que o povo tinha condição de ter com a Petrobras não é a mesma relação que o povo tem condições de ter com a 3R. A Petrobras é uma empresa gigante, com mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia a serem produzidos. Uma empresa estatal, que tem, além do lucro, uma finalidade social. A 3R não. A 3R é uma empresa com 2 anos de bolsa de valores. É uma empresa que está crescendo bastante, tem crescido bastante em decorrência da venda dos ativos da Petrobras. Juntamente com esse crescimento, tem se endividado bastante. Nós temos colocado isso em novembro agora desse ano. A 3R pegou $1 bilhão de investimento, de empréstimos para fazer frente a assumir o Polo Potiguar e a operar o Polo Potiguar. Então, é uma empresa que tem crescido muito, se endividado bastante e está cumprindo, aí está correndo atrás dos seus objetivos, que é gerar lucro para o acionista, que é gerar aquele lucro que a 3R veio gerar. É diferente do papel da Petrobras. É muito importante que a gente tenha essa diferenciação muito clara. E agora o povo vai amargar entendendo qual é a diferença, finalmente, a diferença que nós alertamos, Vonúvio. A diferença entre uma Petrobras estatal e uma empresa privada. A Petrobras estatal, você consegue fazer pressão política, você consegue fazer pressão popular, justamente porque ela é estatal, ela tem, além do lucro, uma finalidade social. Responsabilidade com o desenvolvimento do nosso povo, do nosso país. Uma empresa privada não. Uma empresa privada, ela tem o objetivo de dar lucro. E ponto.
Então vou vender aqui o mais caro que puder. Se não puder vender aqui, vou vender em outro lugar. E essa é a realidade da indústria privada. E não é só a 3R que é assim. É a empresa privada, a indústria privada, ela é assim. Ela vai baratear à medida que ela consegue garantir o máximo de lucro. Esse é o objetivo, né? Então, para a gente não estar aqui pintando uma realidade que a 3R é a grande vilã, não é isso, não foi isso que o sindicato colocou. O que o sindicato colocou, o que nós colocamos desde sempre, foi que a privatização da Petrobras era danosa. E ela está se mostrando danosa para o povo brasileiro. Então, quem tem que ser responsabilizado é quem fez a privatização dessa Petrobras. Nós tínhamos, na época, Vonúvio, 2 ministros de Estado no estado do Rio Grande do Norte, que simplesmente aplaudiram a saída da Petrobras do nosso estado. O ex-ministro Rogério Marinho e o ex-ministro Fábio Farias. Eles eram ministros do governo Bolsonaro, o governo anterior, que aplaudiram a privatização da Petrobras. Essa conta tem que cair no colo de alguém, e não é da 3R. É de quem privatizou, é de quem fez coro com esse processo de saída da Petrobras. Felizmente, Vonúvio, nós conseguimos a reversão em partes desse processo de saída da Petrobras. A nova gestão da Petrobras, através do presidente Jean Paul Prats, inclusive, que tem há mais de 2 décadas vivendo no estado do Rio Grande do Norte, né, já tem anunciado a intenção de permanecer no estado do Rio Grande do Norte. Explorando águas ultraprofundas, pela primeira vez na nossa história, nós vamos ter essa possibilidade no campo de Pitu e na margem equatorial, explorando energias renováveis em desenvolvimento de novas tecnologias de energia eólica e solar. Então, nós temos a possibilidade da manutenção da Petrobras aqui. Mas esse estrago da privatização da refinaria Potiguar Clara Camarão é muito difícil de se reverter no curto e no médio prazo, né? Eu não quero dizer aqui que nós avisamos, não é isso. Agora nós temos um problema que é de toda a sociedade potiguar. O problema do preço agora tem um responsável, tem um culpado, mas ele é um problema que não é só desses culpados, é um problema de toda a sociedade potiguar. E aí o governo do estado vai ter que se mexer para resolver, o governo federal vai ter que se mexer para resolver, as prefeituras vão ter que se mexer para resolver, porque é um problema real. Nosso preço da gasolina, diesel e outros derivados é um dos mais caros, se não o mais caro do país hoje, em decorrência dessa privatização, infelizmente. A gente vai voltar a falar sobre este assunto no próximo bloco, não sai daí. De volta com o cenário político, estamos falando hoje com Pedro Lúcio Góes, que é do Sindipetro, da FUP. Estamos falando sobre petróleo, combustíveis, petroleiros. Você de casa pode participar através destes contatos que aparecem aqui no canto da tela. Aguardo a sua interação durante a edição desta segunda-feira. A semana que começa em julho e termina já em agosto. Quando der fé, como diria a vovó, já estaremos em dezembro. E o ano já findado, porque já vamos para agosto, depois que entra nos BRO, né? Setembro, outubro, novembro, aí pronto, aí a gente já vai para o Réveillon. Então o ano está se passando e você de casa acompanhando tudo o que acontece na política de Mossoró, do estado, aqui no seu cenário político TCM. Lembrando que nossa reprise vai ao ar logo mais 10h40 da noite. E as nossas entrevistas você confere também lá no nosso canal do YouTube. Pesquisa TCM 10HD, playlist Cenário Político, para assistir todas as nossas conversas. A gente já teve de misturar aqui política com futebol, quando a gente recebeu o presidente do Potiguar, né? O Djalma Júnior. E o Júnior Ribeiro ontem fez uma pergunta lá no Nogueirão, que também tem a ver com política, com o nosso programa. Na partida de ontem no Nogueirão, o Potiguar de Mossoró conquistou aí uma vitória importante por 1-0, gol marcado por Victor Souza na segunda etapa. Após a partida, questionado por nosso colega Júnior Ribeiro, Victor comentou sobre a numeração da sua camisa, número 13. Vitor, notei que você mudou a numeração da camisa. Você jogava com a 13 e passou com a 13. Um motivo especial? Já o número que lhe acompanha durante a carreira ou tem um motivo especial? Não é o número que acompanha a minha carreira, mas é um número que marca muito a minha família. Sou do interior, sou de Janduís, vim de baixo. E hoje ver minha família vencendo é motivo de muita alegria. E eu não tenho o que esconder, meu pai e minha mãe, eles são PT, então é mais homenagem a eles também isso aí. Falei para ele, para minha irmã, que iria usar assim essa camisa, pedi permissão, a diretoria, não passei por cima de ninguém, isso aí não é da minha índole.
E graças a Deus eles aceitou esse pedido, que foi... é muito familiar, esse número é muito familiar, significa muito para mim, independente de qualquer coisa. É um número que significa bastante para mim, juntamente com minha família, porque a gente... Só Deus sabe o que o interior sofre. E ver hoje minha família bem, cara, é motivo de muita alegria. Ver meu pai e minha mãe hoje vivendo bem, vivendo uma condição boa. Nunca deixou faltar nada para mim. Então, o mínimo possível que eu puder dar orgulho a meus pais, eu vou poder dar homenagem. Enquanto ele estiver vivo, eu tô dando a vida por eles. Tá aí a pergunta sagaz do Júnior Ribeiro, que compreendeu ali a mudança, né? Ora, jogava com uma camisa, a 3 mudou para 13 e questionado, teve uma explicação política também. O Victor Souza, lá de Janduís, cidade governada hoje pelo Salomão Gurgel, que é do PSOL e já esteve pelo PT também, já esteve aí sempre nessa esquerda, né? Onde Janduís tem ali um espaço bastante importante na política local. Tá aí o Victor Souza comentando sobre a sua escolha, que é uma homenagem a seus pais, pessoal lá de Janduís. Um abraço a todos os janduienses acompanhando sempre também aqui trabalho da TCM, acompanhando aqui os jogos do Potiguar, aí com seu filho ilustre, o Victor Souza. Meu amigo, às vezes sim, é possível misturar futebol com política, e a felicidade aí a gente espera que esse jogo de retorno, né, lá na Bahia, tem uma nota aí, uma nota retorno, falando justamente sobre essa partida que vai acontecer no sábado, né, na partida de ontem no Nogueirão. Aí ele conquistou essa primeira vitória. Se passar na próxima, né, o Potiguar vai para as oitavas do Campeonato Brasileiro da Série D. Sábado, agora dia 5, acontece o segundo jogo do Potiguar contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida vai ser às 5 horas da tarde. Claro, você acompanha tudo no tcmnoticia.com.br. Vamos voltar à nossa conversa com o Pedro Lúcio, do Sindipetro, da FUP. Pedro, você falava anteriormente sobre a questão do preço dos combustíveis, mas existe uma luta do Sindipetro, né, agora sobre acordo coletivo. Como é que vocês estão aí se organizando para representar estes petroleiros nessa questão salarial? É muito importante essa pergunta, Vanúvio. A 3R é uma empresa que chegou, né? A gente tinha falado dessa empresa já, e ela chega com uma massa de trabalhadores, uma série de novas contratações. E o representante, o sindicato representante desses trabalhadores é o Sindicato dos Petroleiros, né? Na indústria do petróleo, o Sindicato dos Petroleiros representa. E a gente está justamente nesse processo de negociação do acordo coletivo. Por isso que eu fiz essa fala inicial, para a gente saber separar os quês dos porquês, né? Separar de que a luta contra a privatização não é uma luta contra o trabalhador da 3R, muito pelo contrário. Nós representamos esses trabalhadores da 3R também. E aí nós estamos justamente nesse processo inicial de acordo coletivo, aproveitar o espaço para informar todos os trabalhadores que estejam nos assistindo, né, porventura. Nós estamos nesse processo inicial do acordo coletivo, construímos uma pauta robusta com os trabalhadores do Brasil inteiro, tá? A 3R tem operações no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Espírito Santo. Nós construímos através da Federação Única dos Petroleiros, da diretoria que eu faço parte, esse acordo coletivo, essa proposta de acordo, e já estamos nos encaminhando para uma primeira mesa de reunião com a empresa nas próximas semanas. E já temos um acordo coletivo vigente, né? Hoje vigente em todas as subsidiárias da 3R. Então, essa relação, ela se mantém e é preciso que se fortaleça. Juntamente com isso, nós estamos também iniciando um processo de acordo coletivo da Petrobras. A gente vai estar agora reunido lá em São Paulo, no Instituto Cajamar, de 3 a 6 de agosto. Estou me dirigindo para lá amanhã, já uma viagem longa para São Paulo, vou sair de madrugada. E nesse processo, nesse congresso, nós vamos definir a pauta dos trabalhadores da Petrobras, especificamente, do sistema Petrobras, a Petrobras e suas subsidiárias. E é muito importante para a gente a construção desse processo, porque nós saímos de uma pauta corporativa, né? Nós não estamos nos limitando a uma pauta corporativa do acordo coletivo dos petroleiros, de reajuste salarial que os petroleiros vão ganhar. Nós ímos além, nós estamos debatendo um plano estratégico da Petrobras, a necessidade de realização de concursos públicos. Você sabe quantos trabalhadores saíram da Petrobras nos últimos 7 anos? Cerca de 40 mil trabalhadores. É a quantidade de vagas que a gente pode fornecer para o povo brasileiro através de concursos públicos para que entre na Petrobras.
Então, nós estamos debatendo isso, debatendo plano estratégico, debatendo política de dividendos, política de preços, debatendo questões como a Petrobras pode ajudar esses estados que tiveram a privatização nos seus estados, como é o caso do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Amazonas, como a Petrobras pode ajudar nessa questão, nessa polêmica do salto dos preços dos combustíveis nesse estado. Então, tudo isso nós estamos debatendo para além também do nosso acordo coletivo. Então, um congresso aí muito importante que a categoria petroleira vai realizar e que também vai renovar a direção da Federação Única dos Petroleiros, né? Esse congresso também vai acontecer a eleição da direção para o próximo triênio também da Federação Única dos Petroleiros, e aproveitar também para fazer esse informe à categoria e ao povo em geral, porque eu acredito que a nossa pauta ela já se expandiu, né? Se expandiu para além dos muros da Petrobras e dos petroleiros por si só, e está todo mundo hoje, as categorias de trabalhadores, ligados na relação de como é que está sendo construído os acordos coletivos e o debate público, o debate político que os petroleiros têm feito junto com o governo federal e outros governos. É um avanço, portanto, pela sua fala, pelo que eu percebo, é justamente essa participação mais presente de quem está lá na base, de quem sustenta, né, a estatal e faz também esse meio campo aí junto com estas empresas que agora estão na produção de petróleo no país. Eu lembro que num passado recente os trabalhadores da Petrobras chegaram a fazer movimentos, protestos, greves, inclusive, bloqueios de vias ali para ter a atenção, era bem assim mesmo, para ter a atenção da presidência da Petrobras diante das pautas, das reivindicações. Qual é a expectativa do momento atual dentro de tudo isso que você fala, tanto da questão salarial quanto da possibilidade de opinar quanto a esses assuntos importantes, estratégicos, porque agora a gente está num outro momento, né, da Petrobras. Tem aí o Jean Paul, que é de longa data aí, especialista em energias. Qual é a expectativa aí para esse processo todo? Vonúvio, nós prezamos muito pela relação de independência do movimento sindical em relação à gestão, independente de qual gestão esteja na gestão da Petrobras e no governo federal. Então, nós mantemos a independência dos sindicatos petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros. O que isso significa? Significa que nós vamos cobrar a pauta que nós temos que cobrar, independente de quem está na gestão. Porém, é muito claro a diferença dessa gestão para gestões anteriores. Eu me lembro muito, nesse processo de privatização da Petrobras, nossa voz ecoou bastante no país inteiro, né? Você acabou citando aqui que nós somos uma voz ativa falando que os problemas que trariam para o povo a privatização da Petrobras em regiões como a nossa, o estado do Rio Grande do Norte. E em nenhum momento nós fomos recebidos por nenhum dos 4 presidentes que esteve na presidência da Petrobras nos últimos 4 anos. O Jean Paul Prats, o novo presidente da Petrobras, nos recebeu no segundo dia de trabalho, dia 29 de janeiro. No segundo dia de trabalho, no primeiro, ele foi receber os ministros de Estado e o presidente Lula. No segundo, ele recebeu os trabalhadores organizados através de seus sindicatos. Então, essa é uma diferença abissal, uma diferença gigantesca, né, de que há possibilidade para debate, para negociações, para avançarmos na pauta, na construção coletiva de uma pauta comum que interesse ao povo brasileiro. Então, isso é muito caro para a gente, é muito simbólico, né? Não é à toa que nós claramente aprovamos em congressos e plenárias o apoio à eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso nos fóruns da Federação Única dos Petroleiros e dos sindicatos filiados, porque nós vimos essa diferença. E mesmo assim, repito, mantemos a independência em relação à gestão, vamos cobrar o que tiver que ser cobrado, mas a diferença é fundamental e é preciso que seja destacada, porque é uma diferença muito especial, muito específica, né, que traz para a gente a possibilidade de a governadora Fátima ser recebida pelo presidente da Petrobras e conversar sobre os planos de investimento da estatal no estado, que uma bancada de deputados federais façam esse trabalho, independente da posição que assumiram no passado. É preciso a gente olhar para o futuro e para essa nova gestão. E essa nova gestão está dizendo que quer se manter no estado do Rio Grande do Norte. Agora nós temos que fazer o nosso trabalho de casa e fazer esse trabalho para fazer pressão política para que isso se torne uma realidade e a Petrobras volte a ter força e seja grande de novo em importância, em tamanho, em quantidade de empregos gerados, em arrecadação de impostos e outros tributos gerados para o nosso estado do Rio Grande do Norte, que a gente só tem a ganhar com essa nova perspectiva dessa nova gestão. A gente vai fazer o nosso segundo intervalo. Na sequência, a gente retoma aqui a conversa com Pedro Lúcio. Não sai daí.
De volta com o cenário político, segunda-feira, estamos falando sobre Petrobras, petróleo, petroleiros. Você de casa pode participar, manda sua mensagem aqui, os contatos que aparecem no canto da tela aqui na TCM. Mande aí mensagem no Twitter, também no nosso WhatsApp, no Instagram. Eu aguardo a sua interação, as perguntas. O terceiro bloco é para isso mesmo, é para você interagir conosco nesta edição do cenário político TCM. Vamos aqui de informação. Na sexta-feira passada, o município de Upanema realizou o lançamento da festa que celebra aniversário de emancipação política da cidade. O evento foi realizado no Centro de Convenções Francisco Alex. Em setembro de 1953, pela Lei Estadual 874, Upanema desmembrava-se de Campo Grande, tornando-se município do Rio Grande do Norte. Assim, anualmente, a cidade celebra a data. Faltando pouco menos de um mês para completar 70 anos de emancipação política, a Prefeitura lançou a programação de 2023 durante evento realizado exclusivamente para essa ocasião. O lançamento das festividades de aniversário aconteceu no Centro de Convenções da cidade e reuniu autoridades locais e do Estado. Com o slogan Desenvolvimento que impulsiona novos sonhos, a expectativa é a de que a festa movimente a economia da cidade. Aqui em Upanema a gente tem a tradição de, no mês da emancipação política da nossa cidade, a gente comemorar, né, tentando enfatizar os trabalhos que a Prefeitura faz na cidade, né, inaugurar obras, entregar serviços à população e também fazer grandes festas, eventos para fomentar também a economia, né, para movimentar o nosso comércio, e é um ponto de ápice no nosso município, no calendário anual, em que os comerciantes eles se preparam para vender mais, fazer uma renda extra. Durante a cerimônia de lançamento, o prefeito Renan Mendonça aproveitou para anunciar os shows que farão parte da festa. No dia 5 de setembro acontece Upanema em Louvor, com Sara Faria. 13 de setembro haverá show de humor com Renan da Resenha. No dia 15 de setembro, na Praça de Eventos, shows com Bruno Martins, Lito Lins e Calcinha Preta. E no dia 16 de setembro, aniversário de 70 anos de emancipação política, Eulinho, Felipe Amorim e Henri Freitas fazem a festa. No dia 16 de setembro, a cidade de Upanema, que hoje conta com pouco mais de 13.500 habitantes, vai completar 70 anos de história. E aí a programação cultural e também festiva musical da festa, que foi anunciado neste lançamento, agradou bastante ao público. Gostei demais, eu não tenho o que falar. Todas, para mim, vai ser maravilhoso. E você vai acompanhar tudo através aqui da tela da TCM. Então, essas festividades aqui nas cidades, os municípios próximos a Mossoró que possuem os serviços da TCM, a gente sempre mostra e você assiste, você acompanha tudo isso. Em setembro tem aí a emancipação política de Upanema. No final de semana teve festival gastronômico com festa, com shows ali em Tibau e teve as transmissões ali dos shows. Então realmente fica bem bacana aí o município quando produz, quando realiza as festividades e faz essa parceria com a TCM para a transmissão, fica bem bacana. Todo mundo pode acompanhar de perto, mesmo que na distância, né? Vamos já aqui com nossas perguntas, nossas participações. Um abraço aqui para seu Aldo Ferreira. Muito obrigado, seu Aldo, participando conosco na noite desta segunda. Quem manda mensagem aqui é a Cleide. A Cleide falando aqui do rapaz, não sei o quê, o PT está dando de comida aos pais dele. Não foi isso que ele disse. Ele disse que estava num momento de felicidade ali no bloco anterior, o jogador do Potiguar. Obrigado pela audiência, a Cleide. Quem também manda mensagem aqui é o Aldo Filho. Ele pergunta aqui, o Jean, então o senador Jean, hoje presidente da Petrobras, falou neste programa que no governo passado, que tinha o segredo para deixar a gasolina a R$ 3,50 na bomba com o fim do PPI. Por que ainda não ficou com esse valor? Pergunta aqui ao nosso entrevistado Pedro Lúcio. E temos também a pergunta semelhante do Sanderson, do bairro Boa Vista. Por que a gasolina na Paraíba é mais barata que a do RN? Tendo em vista que o ICMS é o mesmo, vem da mesma refinaria.
São perguntas aí com relação ao preço dos combustíveis, Pedro. Excelente pergunta, a do colega que fez a primeira pergunta, né? Por que a gente não conseguiu baixar ainda para R$ 3,50? Veja só, eu também falei várias vezes isso, que era possível a gasolina chegar a R$ 3,50, R$ 3,80, e isso era realmente possível. Na época que nós falamos isso, nós tínhamos ainda, por exemplo, a BR Distribuidora Estatal, uma subsidiária integral da Petrobras, que era o braço da Petrobras na distribuição. E a BR Distribuidora garantia que a redução do preço na refinaria chegasse na bomba. A BR Distribuidora foi privatizada, 100% privatizada. Não tem mais nada da Petrobras na BR Distribuidora, nem o nome. Hoje o nome é Vibra. Eles têm só usado a marca da BR até 2029. Então não temos mais uma distribuidora. Ou seja, mesmo que a gente baixe na refinaria, Vonúvio, eu não consigo mais garantir que esse preço vai chegar abaixo na bomba, porque eu não tenho mais distribuidora. O governo Bolsonaro vendeu. Além disso, nós vendemos 3 refinarias no nosso parque de refino. Uma delas representando 13% da capacidade total de refino do país. A refinaria Landulfo Alves, com mais de 300 mil barris de petróleo refinados por dia de capacidade. 13% de capacidade só numa refinaria. A refinaria de Manaus também, a refinaria Potiguar Clara Camarão também. Então, tudo isso vai tornando mais difícil a gente ir baixando o preço. Agora, é óbvio, só não vê quem não quer. A Petrobras está numa tendência de queda de preços derivados, juntamente com a tendência de aumento da sua capacidade de refino. 2 coisas que eu falei aqui também, Vonúvio. Eu falei que a gente tinha um segredo e eu disse qual era o segredo. Cancelar a venda das refinarias, aumentar a carga das refinarias, né, e adotar critérios nacionais de precificação. Nós adotamos critérios nacionais de precificação, cancelamos a venda das refinarias e aumentamos a carga das refinarias. Por que ainda não chegou naquele preço? Porque nós vendemos a distribuição, vendemos algumas das refinarias, mas nós estamos no caminho muito claramente. E é o caminho que a gente tinha explicado aqui. Infelizmente, o colega que deve ter perguntado não deve ter ouvido na época, e deve ter feito coro com a privatização. E agora eu pergunto para ele de volta: privatizar resolveu? Privatizar e a gente está pagando 27% mais caro do que a Petrobras está cobrando no nosso estado do lado, respondendo também a pergunta do colega que foi a pergunta em relação à Paraíba. Resolveu o problema ou piorou o problema que a gente tinha? Claramente piorou. Foi o que nós dissemos, né? Então, é justamente nesse processo que a gente quer falar. Além disso, nós temos uma diferença significativa sobre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que é uma diferença de infraestrutura e da distribuição. Tanto a infraestrutura de venda de derivados de petróleo na Paraíba é muito melhor do que a nossa. Quem vai para Guamaré vê o estado trágico das estradas de Guamaré. E quanto pior essa infraestrutura, mais caro se torna o transporte desses derivados. E aí a responsabilidade das prefeituras e do governo do estado resolver. Antes, quem resolvia era a Petrobras. A Petrobras construiu a estrada do óleo, a Petrobras dava formas ali de ajeitar e ajudar o governo do estado por causa da sua responsabilidade social. Hoje não. Hoje é a 3R que está lá e quem tem que resolver são os entes públicos, né? Além disso, nós temos essa diferença de infraestrutura. Além disso, temos diferença na distribuição. As distribuidoras da Paraíba têm claramente um fator abaixo de remuneração do que as do Rio Grande do Norte. Ou seja, a gente paga mais para distribuição no Rio Grande do Norte do que na Paraíba. E aí os motivos podem levar a ser a infraestrutura, pode ser a quantidade de barris vendidos, né, de derivados vendidos no Rio Grande do Norte, que um mercado mais aquecido permite um preço mais baixo. Vários fatores estão aí, mas os motivos são esses. Inclusive eu cheguei a ver gasolina a 5,20 na Paraíba, quando aqui já estava 5,89, 5,90, né? Então realmente existe uma diferença gritante lá com a Paraíba. Quem manda boa noite aqui é o João, da RCS, na base 34. Um alô aí, Pedro Lúcio. Tá acompanhando aqui o João, viu, Pedro? O João Alencar. Quem também manda mensagem aqui pra gente é o Niel do Sumaré, tá acompanhando aqui, junto com a esposa e a nora Poliana e Alcileide, fã aqui do cenário político. Valeu, Niel do Sumaré. O Evandro Nascimento, calma, peraí. Evandro Nascimento chama a atenção mais uma vez sobre as passarelas da BR-304, mais uma vida ceifada no final de semana. Realmente, viu? Aqui essa 304 escura do jeito que está, sem passarelas, as pessoas vão continuar morrendo, vai continuar tendo acidentes. Eu acho que é a única BR, é a única rodovia federal que corta
uma zona urbana que não tem iluminação. Isso é uma vergonha aí para todos os políticos, né? A continuidade desta situação aqui em Mossoró. O Evandro pergunta, com quem fica o dinheiro das privatizações, no caso das refinarias, dos poços também? É aqui a pergunta do Evandro Nascimento. Pergunta excelente. Infelizmente, o dinheiro dessas privatizações, das privatizações ocorridas, especialmente nos últimos 4 anos, Vonov, foi praticamente todo no ralo da distribuição de dividendos. A Petrobras, ela cometeu um crime contra o povo brasileiro absurdo. Vamos explicar o que é dividendos. A Petrobras, ela é uma empresa com ações na Bolsa de Valores. Qualquer empresa com ações na Bolsa de Valores tem a obrigação de distribuir parte dos seus lucros para os acionistas. A obrigação da Petrobras é distribuir 25% do seu lucro, Vonov. Então, ela é obrigada a 25% do lucro dela, ela distribuir no fechamento do balanço para os acionistas, pagar os acionistas que têm ações na Bolsa de Valores, ações da Petrobras. A Petrobras, no ano de 2022, distribuiu mais de 100%. Ela pegou todo o lucro dela, é obrigada a distribuir 25%. Ela pegou todo o lucro dela e mais parte do caixa e pagou em dividendos. A Petrobras pagou em 2022 mais dividendos sozinha do que todas as outras pares da Petrobras juntas no mundo. Se você somar o que a Exxon, o que a Total, o que a Shell pagaram de dividendos juntas, não dá o que a Petrobras pagou. Ela pagou 3 vezes mais dividendos do que a segunda maior distribuidora de lucro na Bolsa de Valores brasileira, na Bovespa. 3 vezes mais. A segunda colocada pagou 3 vezes menos do que a Petrobras. O que a Petrobras fez, o que a gestão anterior da Petrobras fez, é um crime. E é por isso que esse governo agora anunciou, viu ontem, uma alteração na sua política de distribuição de dividendos, que vai privilegiar novos investimentos, que vai privilegiar investimentos em energias renováveis, investimentos no pré-sal, investimentos na ampliação da nossa malha de refino, sem descumprir com as suas obrigações, que qualquer empresa tem, essas obrigações que eu falei de distribuir dividendos na Bolsa de Valores, né? Então, infelizmente, no governo anterior, como eu já falei, o dinheiro da privatização escorreu por esse ralo, Vonov. E nós vamos ter a chance de ver essa história mudando. Isso significa que dos 200 bilhões que a gente pagou de dividendo no ano passado, Vonov, esse ano, se a gente tivesse o mesmo 200 bilhões, 150 ia ser para geração de emprego, renda e ajudar a baixar o preço dos combustíveis no Brasil. Lembrando que quando a gente fala de acionistas, não é aquele que tem ali alguns poucos reais, né, investidos na cota da Petrobras. Ali é para a gente, enfim, até mesmo fora do Brasil. O Leonardo Simão está na audiência aqui do nosso cenário político. Muito obrigado pela audiência. Me chamo Jaime, está no Nova Betânia. Gostaria de parabenizar aqui aos esclarecimentos do Pedro Lúcio. Pegando esse gancho aqui do Jaime, sobre esclarecimentos. A população, você acha que tem esclarecimentos com relação a esse processo todo, do valor do combustível, da precificação, de onde sai o óleo, de onde é que é refinado? O brasileiro tem essa compreensão, Pedro? É uma compreensão muito difícil de se ter, porque nós tínhamos uma Petrobras estatal integrada no Brasil inteiro, né? Até 7 anos atrás, e que tinha essa responsabilidade. Então, você não tinha essas grandes diferenças, esse debate sobre qual o preço da 3R, qual o preço da Selen, qual o preço da Atem. Você não tinha esse debate no Brasil, né? Esse é um debate novo. Um debate novo, né? Sobre qual o preço, a política de preço da 3R e como é que ela faz para abastecer o mercado do Rio Grande do Norte. É um debate novo, então é normal que as pessoas tenham essa dúvida. A gente está aqui justamente para tentar esclarecer e apontar os verdadeiros culpados que devem ser responsabilizados. De novo, a 3R é uma empresa privada. Ela viu uma oportunidade de venda e veio aqui e comprou. Faz parte de um ativo de 6 bilhões de reais, se eu não me engano. Esqueci qual o capital social da 3R, mas é perto disso, muito longe do capital social da Petrobras, muito longe de ter a função social que a Petrobras tem. É uma empresa privada que veio investir no campo, né? Então, os responsáveis por esse processo devem ser quem fez coro pela privatização e disse que a privatização era que ia resolver. A 3R nunca disse isso, a Potiguar IP nunca disse isso, inclusive em audiências públicas. Elas disseram que são empresas privadas, que estão em dinâmica própria. E essa é a realidade. O que é que nós temos, de fato, em relação à 3R,
que levanta suspeitas. Não é exatamente em relação à empresa, mas em relação a alguns nomes que compõem a empresa. Por exemplo, hoje o presidente do Conselho de Administração da 3R é Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras. O cara vendeu e foi para a empresa que comprou. Isso é no mínimo estranho. Temos ações populares contra isso, falando desse tema. Temos ações populares contra a própria Petrobras, que usou um decreto para fazer a venda quando era para ser usado outro. Usou um decreto de venda de campo terrestre para vender uma refinaria. Não pode. Temos ações populares em relação a isso. Mas não são ações contra a 3R. A 3R é composta por um arsenal de trabalhadores, técnicos e engenheiros que estão fazendo seu papel e que querem receber os seus salários, ter os seus direitos e garantias em dia, né? As empresas não são as culpadas desse processo. Se você tem personalidades lá, que você responsabilize essas personalidades. Mas é muito bom, é muito importante deixar essa diferença muito clara. Que a luta contra a privatização não é uma luta contra empresas privadas. É uma luta de perfil ideológico por entendermos a capacidade e a obrigação que a Petrobras tem e a possibilidade que a Petrobras tem de contribuir com o desenvolvimento do nosso povo e garantir a soberania energética nacional com preços justos dos combustíveis no Brasil. Pedro Lúcio Góes, que é secretário-geral do Sindipetro, membro da Federação Única de Petroleiros, está viajando já esta semana para participar do Congresso Nacional da Federação Única dos Petroleiros, que tem como tema Energia para Renovar o Brasil. A gente aguarda novidades aí deste encontro, agradecendo aqui a disponibilidade de ter vindo conversar conosco no cenário político. Agradeço novamente, Vonúvio, a oportunidade, né, aqui de estar participando do cenário político, esclarecendo esse tema que é tão importante. Acho que muita gente vai sair com uma nova visão sobre esse processo a partir do nosso debate aqui hoje. Muito obrigado, novamente, em nome da Federação Única dos Petroleiros e dos Sindicatos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo, Pedro Lúcio. A você de casa, boa noite. Até amanhã.